Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Resolvendo e Aprendendo. Não nos conhece ainda, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, então já te convido, se inscreve aqui no nosso canal, confere todos os nossos links aqui, o canal no YouTube, nossa página oficial no Facebook. Dessa vez nós vamos falar sobre cladograma, trazer várias explicações sobre ele e vamos falar sobre a evolução no reino das plantas, citando briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos ainda resolver duas questões de provas passadas do Enem e a participação de vocês nessa nossa videoaula é mais do que fundamental. Então, vem com a gente e segue a nossa vinheta. Vamos começar então trazendo a definição do que é um cladograma. Vocês têm aí na tela de vocês um desenho de um cladograma sem nenhuma informação, essa é a estrutura básica. E nós temos aí que cladograma é uma forma de representação gráfica para nós demonstrarmos a evolução e a relação entre espécies. Ou seja, nós vamos traçar elementos de ancestralidade. Nesse outro slide nós temos aí para vocês circulado a raiz do cladograma. A raiz, pessoal, em um cladograma representa o ancestral comum de todas as espécies. Nesse outro slide nós temos um exemplo para nós entendermos melhor o que é e para que funciona um cladograma. Nós temos aí a raiz ainda circulada e nós temos pontos 1, 2, 3 e 4, que nós podemos chamar de etapas de evolução, como se evoluísse de 1 a 4. E nós temos também nessa linha aí de onde parte a raiz, os pontos X, Y, W e Z. Se vocês observarem, pessoal, a partir do momento que surgiu o ponto X, também surgiu o elemento 1. Mas a partir que evoluiu, continuando de X e acrescentando Y, surgiu o elemento 2. E a partir do momento que apareceu o elemento W, se evoluiu para 3. E a partir do momento que se apareceu o elemento Z, se evoluiu para 4. Ou seja, o elemento 4 ele possui as características Z, W, Y e X. O item 3 ele possui então, por sua vez, todos os elementos abaixo dele. Quais são os elementos abaixo de 3? W, Y e X. O ponto 2 possui quais elementos? Y e X. O ponto 1 possui o elemento X. E logo abaixo dele vem a raiz, que é o ancestral comum de todos esses elementos. Nesse outro slide aí nós observamos 3 círculos. E essas áreas, pessoal, são chamadas de nós. E nós temos que entender aí que as novidades apresentadas a partir desses pontos circulados é o que vai diferir a atual espécie da espécie anterior. Se nós formos para o círculo lá de cima, o círculo que está entre 3 e 4, esse ponto vai diferenciar o que tem após e o que tem antes dele. Ou seja, o elemento 4 que está após esse ponto, ele já inclui o ponto Z. O elemento 3 ele vai ter apenas W, Y e X, como nós falamos anteriormente. Ou seja, revisando o que nós vimos agora, a raiz vai trazer para a gente um ancestral comum, e os nós, eles vão mostrar quais são os pontos que diferenciam uma fase evolutiva de outra fase evolutiva. Vamos citar agora, pessoal, a evolução nas plantas. Inicialmente nós temos aí no local da raiz, o ancestral comum das plantas, as algas verdes. Logo após as algas verdes nós vimos aí que surgiu um elemento, embrião multicelular nutrido pelo organismo materno. Isso caracteriza as briófitas. O primeiro grupo dos 4 que nós vamos olhar hoje. E as briófitas, pessoal, dentro dela nós temos o grande exemplo que nós vamos até revisar posteriormente, que são os musgos. Logo depois surgiu um outro elemento, como vocês observam aí, vasos condutores de seiva, caracterizando as pteridófitas. E o grande exemplo que nós temos, que também vamos citar posteriormente, são as samambaias. E falando, pessoal, de vasos condutores de seiva, revisamos aí para vocês que a função dos vasos condutores de seiva é transportar substâncias no interior das plantas. E nós temos basicamente 2 tipos. Nós temos o xilema e o floema. Xilema levando seiva bruta e floema levando seiva elaborada. Logo depois vocês já observam aí o surgimento de um terceiro ponto,
que são as sementes, caracterizando as plantas gimnospermas. Então nós já temos aí a evolução de briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E logo depois, o ponto sementes, nós temos aí na evolução flores e frutos, caracterizando as angiospermas. É importante saber, pessoal, que existe uma subdivisão traqueófitas, que inclui toda a evolução a partir das pteridófitas. E quais são? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E nós temos também as espermatófitas, que começa a incluir a partir das gimnospermas, ou seja, espermatófitas incluem apenas gimnospermas e angiospermas. Nós temos aí para vocês olharem os exemplos. Briófitas, exemplo clássico, musgo. Pteridófita, exemplo, samambaia. Gimnosperma, nós temos o pinheiro. E angiosperma, nós temos qualquer árvore que tenha flores e frutos. No caso aí nós temos as laranjeiras. Agora é interessante nós falarmos também, pessoal, a questão da evolução das flores. As flores, elas possuem uma importância muito grande no que cerne a atração dos insetos para aquela planta. Se vocês observarem, as flores possuem uma posição de destaque nas árvores. As flores não ficam escondidas dentro das folhas. Elas ficam em destaque, na copa ou então na parte bem externa da árvore, para que os insetos, os pássaros possam olhar aquela flor e, como vocês vão ver mais na frente, facilitar a polinização e a proliferação do pólen de sementes para outros locais. Outra questão muito interessante é o tamanho das pétalas, o formato que elas têm, os aromas das flores e as cores que as flores possuem. Tudo isso chamando a atenção de vários insetos, como o exemplo clássico, as abelhas, e vários pássaros, como vocês podem até olhar aí nessa imagem, um beija-flor. E aproveitando, pessoal, essa observação do beija-flor e desses outros insetos, é interessante nós guardarmos a informação, pessoal, de que no processo de polinização nós podemos ter a polinização cruzada, o que vai interferir muito em uma maior possibilidade de diversidade genética. Ou seja, os grãos de pólen possuem uma imensa importância no que cerne a adaptação e a formação de novas espécies. E agora, pessoal, é a hora de nós praticarmos com mais duas questões de provas passadas do Enem. Nós temos aí uma questão do Enem de 2005, a questão 45, que nos diz assim: caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das item A, algas, item B, briófitas como os musgos, item C, pteridófitas como as samambaias, item D, gimnospermas como os pinheiros, item E, angiospermas como as árvores frutíferas. Bem, pessoal, vocês lembram lá do cladograma em que nós falamos que o ponto que trouxe a diferença na evolução das gimnospermas para as angiospermas foi exatamente a inserção de frutos e flores. E a polinização, como fala aí na questão, que depende de insetos, ela vai ocorrer exatamente nas angiospermas, porque elas que possuem flores e nas flores que possuem o pólen, que obviamente será utilizado na polinização. Então, rapidamente nós podemos concluir que o item certo, o que seria prejudicado com a ausência dos insetos na polinização, seria nas angiospermas, como as árvores frutíferas. Item E é de engano. A nossa segunda questão, pessoal, é uma questão do Enem de 2011, a questão 85, e diz assim: a imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Vocês percebem aí, pessoal, o desenho de um cladograma
que não precisa nem mais explicar, porque nós já explicamos no início da nossa aula, onde vocês conseguem ver aí no início o ancestral comum, a alga verde, e evoluindo de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, com o detalhe do que aconteceu, do que foi acrescentado na transição de cada uma dessas fases evolutivas. A pergunta é: qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Item A, as sementes aladas que favorecem a dispersão aérea. B, os arquegônios que protegem o embrião multicelular. C, os grãos de pólen que garantem a polinização cruzada. D, os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva. Ou E, os vasos condutores que possibilitam o transporte da seiva bruta. Bom, pessoal, como nós falamos na própria explicação, algo que trouxe uma possibilidade de grande diversidade genética foi o fato dos grãos de pólen que surgiram com as flores e frutos na transição de gimnospermas para angiospermas. Isso, pessoal, vai garantir a polinização cruzada, ou seja, uma abelha que pega um pólen em uma flor consegue, quando for para outra flor, levar esse pólen para lá e trazer uma polinização cruzada. Isso também com pássaros e vários outros insetos. Então nós já temos aí facilmente que a resposta da nossa segunda e última questão do nosso vídeo é C, item C de cadeira. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado de mais essa nossa videoaula. Mais uma vez te pedimos, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com os teus amigos e pode ter certeza que sempre que tivermos tempo vamos colocar aqui vários vídeos com muitas dicas e resolução de questões passadas da prova do Enem para vocês. Estamos na torcida e queremos ajudar vocês o máximo possível nessa grande vitória que é a conquista de uma vaga em uma faculdade e a aprovação de vocês no vestibular. Então, fica com a gente, compartilha com os teus amigos esse nosso vídeo, assiste outra vez se ficou com dúvida. Qualquer coisa, deixa um comentário que nós te respondemos depois. Curte o vídeo, deixa o teu like e a gente se encontra na próxima. Segue a nossa vinheta.